Nessa resenha da bola, terça-feira, dia 12 de maio de 2026, iremos destacar a Copa do Brasil com Antônio Manuel Góes. Copa do Brasil que tem jogos já a partir desta terça-feira, o jogo da volta da competição. Fernando César vai analisar como ele viu os principais jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, que teve aquele jogo, mais uma vez, em altíssimo nível, do Flamengo na vitória de 1-0 diante do Grêmio. E Robinson Lessa vai abordar a grande final da Champions League envolvendo Arsenal da Inglaterra e o Paris Saint-Germain da França. Tem informações também aqui do Campeonato Português, o Porto já campeão, como todo mundo sabe, mas tivemos mais uma rodada no final de semana. A gente vai passar as informações, também notícias da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso, não sai daí, porque é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e, sem perder tempo, eu vou dar um pulo até o Rio de Janeiro. O Antônio Manuel Góes, Copa do Brasil, movimentando aí as competições no país, tem jogos já a partir dessa terça-feira e na sequência desse meio de semana. E você chegando para analisar essas partidas, os jogos principais envolvendo as equipes do Brasil. Olha, lembrando, daqui a pouquinho tem informação nova, tem novidade aqui no canal PB Desporto. Eu vou passar já para você. Notícia boa. Mas Antônio Manuel Góes, chega aí direto do Rio de Janeiro. Um abraço. Olá, gente ligada na Resenha da Bola. O meio da semana entrante reservado para os jogos de volta na fase de grupos da Copa do Brasil tem como destaques, por óbvio, a participação dos clubes da Série A do Brasileirão, numa disputa de mata-mata que, vez por outra, revela algumas zebras, como, por exemplo, a do clube do Remo, vice-lanterna na competição nacional por pontos corridos, mas vitorioso contra o Bahia na Fonte Nova ao impor 3-1 aos comandados de Rogério Ceni e em Belém, seu treinador Léo Condé, se possível, escalaria até a diretoria do Leão Azul como barreira para defender com unhas e dentes a surpreendente vantagem de 2 gols nessa quarta-feira com o Mangueirão superlotado. No último sábado, pelo Brasileirão em Belém, o Remo saiu na frente, mas acabou em 1-1 com o líder Palmeiras. Contraditória de verdade a posição do Mirassol. Gratíssima revelação como quarto colocado na Série A de 2025, líder do Grupo G na atual Libertadores, mas 18º no Brasileirão, após as 15 rodadas de 2026, que na ida empatou em casa com o Bragantino e decide sua sorte nessa quarta no campo do adversário, em disputa considerada como novo clássico do interior paulista. Afora CRB e Fortaleza em Maceió, ambos da Série B, cujo resultado na capital cearense foi 2-1 para o Leão do Pici, vamos aos demais jogos envolvendo clubes da Série A do Brasileirão, nesta etapa de volta para os grupos da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, em Porto Alegre, Internacional e Atlético de São João del Rei. Deu Inter 2-1 em BH. No Mineirão, Cruzeiro e Goiás. 2-2 em Goiânia. No Maracanã, Fluminense e Operário de Ponta Grossa, cujo jogo de ida no Paraná ficou em 0-0. Terceiro colocado no Brasileirão, o Fluminense vem de um empate em casa, 2-2 com o Vitória. Jogos dessa quarta-feira. Em São Januário, o Vasco da Gama receberá o Paysandu. 2-0 para os cruzmaltinos sobre o Papão da Curuzu em Belém. Em Caxias do Sul, Juventude e São Paulo.
1-0 para o tricolor paulistano no Morumbi. No Couto Pereira, Coritiba e Santos. Na ida, 0-0 na Vila Belmiro. No estádio do Café, em Londrina, o jogo de volta entre Jacuipense da Bahia e Palmeiras. O Verdão, líder da Série A, fez 3-0 no Allianz Parque. E no Brasileirão empatou o último domingo 1-1 com o Clube do Remo em Belém. No Castelão, Ceará Sporting e Atlético Mineiro. Em BH, Galo 2-1. Próxima quinta-feira, no oeste de Santa Catarina, Chapecoense e Botafogo, que venceu no Engenhão por 1-0. Em Aracaju, Confiança e Grêmio, 1-0 em casa para o tricolor gaúcho. Em Goiânia, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, 0-0 na Arena da Baixada Curitibana. No Itaquerão, Corinthians e Barra. Na ida, o Corinthians derrotou 1-0 em Florianópolis o campeão catarinense de Balneário Camboriú. Finalmente, no Barradão, o Vitória receberá o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, que passou pelo Grêmio último domingo 1-0 em Porto Alegre. No jogo de ida da Copa do Brasil, Flamengo 2, Vitória 1 no Maracanã, Antônio Júnior. Tá legal, o Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, passando aí os jogos da Copa do Brasil. Agora, do Rio, eu vou para Curitiba, no Paraná. Fernando César, final de semana com jogos pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, boas partidas, bons jogos, Corinthians e São Paulo, um grande jogo, mas o Flamengo e Grêmio, que partida mais uma vez fantástica do Flamengo, hein? Que jogo do time do português Leonardo Jardim. E você chega para analisar esses jogos. Um abraço, Fernando. Olá, Júnior, olá, amigos da resenha. E a bola rolou neste final de semana pela 14ª rodada do Brasileirão. Olha, Júnior, claro que todos os jogos são interessantes, mas eu destaquei aqui 4 jogos que me chamaram mais atenção. No sábado, a vitória do Cruzeiro fora de casa, frente à boa equipe do Bahia, demonstra nesses 2-1 que o Cruzeiro se reabilitou daquele resultado que caiu muito mal para a sua torcida ao ser derrotado da forma como foi para o seu grande rival, o Galo, o Atlético Mineiro. Sinal de que o Cruzeiro começa a se ajustar também dentro da competição e da forma como foi, em cima de uma boa equipe como essa do Bahia, dirigida pelo técnico Rogério Ceni. Outro resultado, o empate do Palmeiras, embora muitas reclamações da arbitragem por parte do Palmeiras, mas o resultado permitiu a chegada do Flamengo, que agora colou exatamente no para-choque da equipe do Palmeiras, ficando apenas 4 pontos atrás, porém com o Flamengo tendo um jogo a menos, demonstração de que, de fato, o Flamengo se ajustou com a troca de técnicos, rendendo aquele futebol que o coloca realmente como o grande protagonista, não apenas no futebol brasileiro, mas na América do Sul, disputando uma Libertadores e demonstrando que tem forças realmente para disputar mais um título continental. Outros resultados que me chamaram a atenção, jogos, realmente o principal
depois de Grêmio 0, Flamengo 1, foi a vitória do Corinthians sobre a equipe do São Paulo. São Paulo que vinha e ainda se encontra muito bem na tabela de classificação, ocupando um quarto lugar, o que lhe dá aí o direito, se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, de entrar na chave de grupos de forma direta na Libertadores. Mas o São Paulo, ele vem perdendo o fôlego inicial dentro da competição e a prova ficou estabelecida nesta derrota para a equipe do Corinthians, que em contrapartida vai demonstrando, sob o comando do Fernando Diniz, uma ascensão, realmente uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Em resumo, pelo que a gente viu, o campeonato continua polarizado, meu caro Júnior, e sem medo de errar. Vai ser assim até o final da competição, cabeça com cabeça, usando aí um termo de corrida em hipódromo, de que Palmeiras e Flamengo realmente são os times que estão na primeira prateleira e que vão até o final disputando o título desse Campeonato Brasileiro, Júnior. Ok, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, sul do Brasil. Eu vou agora para o outro extremo. Penedo, Alagoas, Robinson Lessa. E a grande final da Champions League, a maior competição de clubes do mundo, hein, Robinson? De um lado, o Arsenal, do outro, Paris Saint-Germain. Um abraço, meu caro. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Passando por aqui para falarmos um pouco sobre a aguardada final da Champions League temporadas 25-26, que será jogada no próximo dia 30 de maio na Puskás Arena, em Budapeste. Confronto que envolverá o Paris Saint-Germain contra o Arsenal. Franceses e ingleses estarão buscando o título máximo do velho continente. Inclusive, vale salientar que o time parisiense correrá em busca do bicampeonato, acrescentando a esse detalhe que nas últimas 3 edições de Champions League, o time francês chegou nas semifinais em todas as 3. Então, realmente vai com ares, no nosso modo de entender, de favorito para esse duelo. Tem que respeitar o Arsenal, claro, mas diante do quadro, da retrospectiva que se apresenta, sem sombra de dúvida, o time do treinador Luiz Henrique, aí, que recentemente eliminou o poderoso Bayern de Munique em 2 confrontos fantásticos, principalmente o primeiro, com aquele histórico e memorável 5-4, o time parisiense se torna realmente um grande pretendente ao título máximo do mais importante torneio de clubes de futebol do velho continente e do mundo, né? Então, o time que conta nas suas fileiras com craques do porte de Marquinhos, de Dembélé, de João Neves, Vitinha, enfim, Doué, Kvaratskhelia. Então, são jogadores extremamente diferenciados que podem decidir o confronto na individualidade, acrescentando, somando-se a isso, o grande conjunto que tem a equipe francesa. Por outro lado, o Arsenal ganhou fôlego novo na reta final do campeonato inglês, da Premier League, porque todos estavam dando certo que ia pipocar. Mais uma vez iria faltar fôlego e o Manchester City iria ultrapassar a equipe londrina, coisa que não aconteceu, muito pelo contrário. Já voltou a abrir mais 2 pontos de frente, restando 3, 4 rodadas para o final, e agora se classificou, vencendo o Atlético de Madrid no último meio de semana, então é postulante ao título máximo da Premier League,
é postulante ao título máximo da UEFA Champions League. Então, um adversário que merece todo o respeito. Acredito que tenhamos um grande duelo, jogo único, mas pelo histórico que se apresenta nas últimas temporadas, o Paris Saint-Germain tem um certo favoritismo para esse confronto e poderá conquistar, quem sabe, o bicampeonato. Aguardemos, mas a perspectiva de uma grande final é incontestável e a gente espera realmente que franceses e ingleses propiciem uma beleza de espetáculo que enche os olhos dos amantes do futebol ofensivo, do futebol bem jogado, do futebol rico em qualidade técnica. Essa é a nossa opinião, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Ok, meu caro Robinson Lessa, destacando a grande final da Champions League, que vai reunir de um lado o Arsenal da Inglaterra e o Paris Saint-Germain. Ambas equipes também, né, com ótima chance de sagrarem campeãs em seus países. O Arsenal da Premier League e o Paris Saint-Germain da Ligue 1, a Liga Francesa. Mas agora o assunto é o campeonato português. O Porto é o grande campeão, como todo mundo sabe, mas tivemos os jogos no final de semana, que terminaram nessa segunda-feira, com a 33ª rodada, o Porto campeão, mas perdeu 3-1 para a equipe da Aves, jogando fora de casa. A Aves que sempre teve ali na última colocação, estava rebaixado e aí passou a ganhar nos últimos jogos. Só que era tarde demais, o Aves é um dos rebaixados junto com a equipe do Tondela. Aliás, Tondela não, Tondela está brigando ainda para escapar, né? Estava bem mal, mas ganhou o último jogo, tem chance ainda. Agora o Aves já está rebaixado e ganhou do Porto por 3-1 nos jogos da segunda-feira, envolvendo as equipes grandes no clássico. Benfica e Braga empate em 2-2 e o Sporting venceu por 4-1 a equipe do Rio Ave. E a situação do campeonato: Porto campeão, 85 pontos, tem a última rodada no final de semana, né? Ainda quando o Porto vai encarar o Santa Clara em casa, o jogo para receber a taça. O Braga vai jogar com a equipe do Estrela Amadora, os jogos das equipes grandes. O Braga é o quarto colocado. O Estoril Praia recebe o Benfica, o Sporting e o Gil Vicente. A situação: Porto campeão, 85 pontos ganhos. O Sporting agora é o segundo, voltou a assumir a segunda colocação com 79, Benfica 77, Braga consolidado em quarto lugar com 58, e o Sporting nesse momento está com a vaga na pré-Champions, né? O play-off para disputar, entrar na fase de grupos da Champions League, e o Benfica na Liga Europa. Agora, 2 pontos separam as duas equipes. Na última rodada o Benfica tem que ganhar e torcer para o Sporting perder. O Sporting ganhando ou até empatando, desde que o Benfica não vença, irá avançar. Situação do campeonato português. E a Série B do Campeonato Brasileiro, com nossa Antero Arcanjo passando para você. Série B também muito disputada, 8ª jornada no final de semana. Antero Arcanjo passando para vocês os jogos. Tivemos Goiás 1-0 no Vila Nova, Atlético de Minas Gerais 0, Cuiabá 0, Ponte Preta 1, Sport 3, Sport do meu amigo Marconi, líder do campeonato, hein Marconi? Sport muito bem no campeonato. O CRB derrotou por 3-0 o Operário Ferroviário, Juventude 0, Criciúma 0, Náutico 4, América Mineiro 0, Avaí 0, Fortaleza também 0, Novo Horizontino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. E hoje, encerrando essa 8ª rodada, teremos ainda Londrina e São Bernardo. Na classificação, o Sport é o primeiro com 18 pontos, 4 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Fortaleza é o segundo com 15 pontos. Terceiro, São Bernardo com 13. Quarto, Náutico com 13 pontos. As 4 primeiras equipes, nesse momento, na classificação do campeonato. Os 4 últimos, CRB tem 8 pontos ganhos, 18º Ponte Preta com 7, 19º Londrina com 5 e o último, o América Mineiro, com apenas 2 pontos na competição. Lembrando, hein, novidade no nosso canal, teremos a partir de hoje, vamos colocar uma enquete lá, você vai lá, né, no WhatsApp do PB Desporto, eu vou deixar o link aqui também, e você vai responder uma enquete. Vamos fazer enquete, vamos colocar também alguns vídeos lá, informações. Para você que está ali acessando o WhatsApp, vai lá e confere as informações, as últimas do mundo do futebol, também no WhatsApp, a partir de hoje, logo mais, vocês vão ter acesso. Vou deixar o link aqui. Um abraço a todos e até a próxima, é claro, se inscreva no canal e deixem aquele like. Um abraço a todos.